fácil você se aproximar de uma criança. Até no primeiro momento ela pode te tratar com certo desdém, mas daqui a pouco você vai quebrando a barreira com ela e você se torna uma pessoa próxima. Ela ganha uma confiança em você. A criança tem um sistema que gira em torno de poucas necessidades. Nós não. O nosso mundo é muito complexo. E Jesus fala que se nós quisermos entrar no coração das coisas, no coração do mundo, nós precisamos alcançar essa simplicidade. Deus se alegra profundamente toda vez que nós fazemos um movimento de cura, de restauração, de mudança de hábitos. Deus se alegra profundamente toda vez que nós vivemos as consequências da conversão. Porque essas consequências, elas atuam diretamente no nosso caráter. Nós vamos ficando diferentes à medida que Deus... A gente vai se construindo assim. Quanto mais eu permito que esse projeto de simplicidade tome conta do meu coração, maior é a possibilidade que eu tenho de ser uma resposta favorável ao mundo. Uma resposta que ajude a edificar. Já que existem tantas pessoas hoje não dispostas a edificar absolutamente nada. Eu, Padre Fábio, se eu me torno uma pessoa insuportável aos outros, eu preciso, sim, rever o quanto de Deus já aconteceu em mim. Minha gente, não são só as toxinas que nos viciam. O ódio nos vicia. O preconceito nos vicia. Às vezes nós não temos coragem de pegar uma arma e matar o outro como aqueles fizeram lá em Paris. Mas a gente mata o outro de outra forma. Matamos com o nosso desprezo, com a nossa arrogância, com a nossa prepotência. Apontamos para o outro de maneira cruel e ainda nos sentimos cristãos por isso. Quando não damos a outro a oportunidade de ser quem ele é, quando a gente o limita a ser aquele personagem que nós imaginamos. Eu não gosto daquela pessoa porque ela é assim, assim. Quem disse? Você imaginou assim. E Jesus nos ensina, nós que somos cristãos, compreendemos a eternidade como uma bonita e feliz oportunidade de estar em Deus e com as pessoas que amamos. Querer e buscar esse reino de Deus já nos dá a oportunidade de começar a construir este reino aqui hoje. Porque é natural que se eu quero viver essa eternidade, se eu busco merecer essa eternidade através das minhas atitudes, eu naturalmente serei uma pessoa melhor. Quem tem como meta o reino dos céus, vive essa proeza de tornar o reino humano também muito agradável. É quando a gente escolhe a diminuir as diferenças entre nós, quando a gente se dispõe a ser um pouco mais amoroso, a responder menos com ódio. Então, o amor das pessoas é o principal motor para a nossa transformação. Então, se nós temos uma casa onde as pessoas se amam, onde o amor, o vínculo é cultivado, certamente nós teremos um ambiente muito favorável à felicidade e à realização das pessoas. E isso é interessante porque quando eu sou verdadeiramente amado por alguém, eu acabo aceitando a palavra daquele que me ama. Eu aceito melhor a correção quando ela é feita com amor, porque eu sinto que ela está muito comprometida com o meu bem-estar. Eu quero mudar aquilo que em mim é insuportável, para mim e para os outros. Primeiro, porque eu mereço essa transformação. Segundo, porque os outros merecem. E eu estando na dinâmica deste merecimento, os outros também estando, Deus está. Porque Deus se alegra muito quando um filho reconhece o que nele ainda é empecilho para a sua realização.
Jesus fala que para a gente alcançar esse reino, para a gente entrar no reino que é eterno, e nesse reino que já se antecipa aqui, a gente precisa se despojar, ter um coração simples. É quando eu me disponho a não me apegar ao que é excesso. Você pode observar uma criança, a primeira compreensão que ela tem do mundo é a sua necessidade mais urgente. Ela não consegue ver além disso. O contexto de uma criança é muito simples. É um contexto muito simples, é muito direto, não tem muita complicação. À medida em que a gente vai ficando adulto, a gente vai complexificando a estrutura da nossa vida. Nós vamos tendo muitas necessidades, né? A gente vai construindo tantas estruturas para a gente ser feliz. Uma criança não. Solta uma criança num campo com seu pai, com sua mãe, uma bola, uma bicicleta, e o mundo está perfeito. Mas à medida em que a gente vai crescendo, nós vamos criando necessidades e a gente vai se distanciando cada vez mais da felicidade, porque a gente impõe tantas condições para a gente ser feliz que fica difícil atingir essa felicidade. Nós não podemos perder, nós não temos o direito de fazer isso com a gente, perder a oportunidade de fazer os nossos sofrimentos valerem a pena. E volto a dizer, se a gente não faz esse movimento da simplicidade, de simplificar os nossos processos, nós não vamos ser amigos de ninguém, porque nós vamos ficar sempre na antessala do preconceito, ou então na antessala do rancor, da mágoa e do ódio. Quantas vezes eu me percebo vivendo sobre as regras dos meus defeitos? Porque quando eu passo a viver sobre as regras das minhas qualidades, eu fico mais leve para o outro, eu fico mais feliz, eu fico naturalmente mais interessante. Até para mim, não é para o outro não. O primeiro movimento que nós vivemos da conversão é a satisfação de ser quem a gente é. E às vezes a gente fica pensando que a nossa conversão é para agradar a Deus. Para. Deus fica feliz à medida que nós estamos. Hoje nós tivemos em Paris uma manifestação de ódio, de intolerância. Quando o nosso coração está visitado por este reino dos céus, esse desejo de merecer o reino, nós nos antecipamos com as nossas atitudes. É por isso que a proposta cristã, ela é profundamente existencial, ela abarca a nossa vida. Não é uma teoria que nos coloca apenas ajoelhados diante de um altar sagrado. O cristianismo é, antes de tudo, uma proposta de ter dentro da nossa cabeça, no nosso sistema mental, um jeito de ser e de viver. Eu, particularmente, costumo dizer que nós, cristãos, somos os grandes responsáveis pelo ateísmo no mundo, pela nossa falta de testemunho. Às vezes nós temos anos e anos e anos de pertença religiosa, 20 anos de padre, 30 anos de bispo, e somos insuportáveis. Somos deselegantes, somos grosseiros. Eu não sei onde é que Deus está nessa história. Se o processo de Deus na nossa vida é justamente amansar o nosso coração, é fazer-nos quebrar as regras dos defeitos, é a gente deixar de estar adaptados ao mal. Se você tem isso, se você se dá o direito de ter isso, de descomplicar, de viver esse despojamento que te faz feliz, então está no caminho certo. Eu acho que essa é a mística que todos nós precisamos viver diariamente. Essa novidade que o ano pode representar, essa oportunidade que a gente tem de acreditar que alguma coisa pode ser diferente. Pode ser um ano maravilhoso, porque ele será maravilhoso não pelo conjunto de material do material que nós vamos alcançar. Não. Pode ser que a gente dê passos atrás, que a gente ganhe menos, que a gente opte por ter menos.
Mas se a gente faz um investimento afetivo e espiritual este ano, eu quero que seja um ano onde eu vou amar muito. Eu quero estar presente na vida das pessoas que eu amo. Eu quero estar presente na vida dos meus filhos, dos meus amigos, do meu pai, da minha mãe. Eu quero estar presente na vida dos meus irmãos. Eu quero estar presente na vida dos que trabalham comigo. Eu quero optar por um ano que me faça ser mais criança, ser mais simples, com menos complicações, menos complicações. Volto a dizer, às vezes, dentro da nossa experiência religiosa, essa hipocrisia, ela compromete todo o resultado. Deus às vezes perde a oportunidade de acessar o nosso coração por causa das nossas resistências, ou por causa do cultivo dos nossos vícios. Santo Agostinho dizia que até para a gente se sentir arrependido do erro que comete, nós já precisamos estar sob o influxo da graça. Então vamos pedir isso, que a graça de Deus aconteça hoje no nosso coração, abrindo os nossos olhos para a consciência, para que a gente tenha condições de perceber tudo o que em nós hoje precisa ser tocado pelo amor misericordioso de Jesus. E que a partir desse amor, desta misericórdia, nós possamos voltar ao nosso lugar. Assumir o lugar. Voltar a buscar o que é essencial para que a gente seja o que Deus quer que a gente seja. Ou melhor, para que a gente seja o que Deus sabe que nós podemos ser. E nós temos muitos dias pela frente para fazer essa faxina da alma, fora tudo aquilo que nos impede de viver a vida que realmente podemos viver. Na vida, o mais interessante é a gente atingir o equilíbrio. A gente nunca ficar nos extremos. Os extremos, com todo respeito, eles podem representar burrice. Os extremos podem representar limite de inteligência, de reflexão. Mas quando nós misturamos o sobrenatural da vida com aquilo que é o absolutamente natural, então nós começamos a tocar numa realidade humana que você sabe muito bem, você experimenta essa realidade o tempo todo e sabe que nem tudo pode ser explicado a partir dela. Então nós estamos no equilíbrio entre o sobrenatural e o natural, que é justamente o que nos torna pessoas interessantes. Cada vez mais eu me convenço de que as pessoas mais interessantes na vida são aquelas que conseguiram equilibrar o sobrenatural com o natural, que descobriram a beleza de serem humanos e de, sabendo-se humanos, conseguem articular a dimensão divina da vida e começam a eternizar a vida e começam a eternizar os seus dias. Sabe como? Vivendo bem. Porque toda vez que a gente se sabe e se descobre cuidado por alguém, de alguma forma o cuidado que o outro tem por nós desperta um jeito diferente de viver. Eu, por exemplo, quando eu me recordo que a minha mãe me ama, que eu sou importante para ela e que eu faria muita falta na vida da minha mãe, eu desacelero, eu tiro o pé do meu acelerador, eu começo a dar um pouco mais de valor na minha vida, eu começo a escolher um pouco melhor as minhas alimentações, eu começo a escolher um pouco melhor a minha saúde, porque toda vez que a gente sabe que a gente é importante na vida de alguém, a gente se cuida por causa daquele alguém que a gente sabe que é importante. Talvez seja até uma forma interessante de você qualificar o amor que você tem pelos seus filhos. Se você sabe que a sua vida é importante para os seus filhos, se você sabe que é interessante que os seus filhos tenham um pai por mais tempo, uma mãe por mais tempo, então você se sente na obrigação de cuidar da sua saúde, pelo amor que você tem a eles. Aí você muda os seus hábitos.
Você muda o seu jeito de viver, você para de se expor ao perigo dos vícios, você para de se expor ao perigo da vida. Você vai começar a viver com um pouquinho mais de cuidado, você vai olhar com um pouquinho mais de atenção antes de atravessar a rua, você vai andar com um pouquinho menos de velocidade nas estradas, você vai fazer menos ultrapassagens perigosas, porque você sabe que tem filhos esperando por você. E você sabe que é importante que os seus filhos te vejam chegar em casa. É assim que o amor muda a nossa vida, não é de outro jeito. Não é lendo um livro que a gente aprende a ser pai. Não é lendo o livro que a gente aprende a ser mãe, a ser irmão. Não é lendo o livro que a gente aprende a amar. Não, mas é descobrindo dentro de nós a experiência do cuidado. Alguém cuida de nós. Alguém cuida ainda que seja em pensar em nós, ainda que seja em lembrar-se de nós. Alguém está nutrindo o que a gente é no coração lá dentro. E por isso eu me sinto motivado a viver diferente. Eu me sinto motivado a viver com qualidade. Se há um pecado no mundo hoje, é a falta de qualidade de vida. A gente vive muito mal, a gente se cuida muito mal. A gente se expõe muito aos riscos dessa vida, justamente porque a gente se esquece que a gente é precioso para muita gente. Quando a gente tem diante dos nossos olhos o valor que nós temos para as pessoas, a gente se cuida um pouco mais. E essa é a experiência bonita que essa música nos sugere. Deus cuida de mim, Deus cuida de você. Mas você precisa responder do mesmo jeito que eu. A esse cuidado que Deus tem por nós, nós respondemos com o cuidado que nós teremos com a nossa vida. Comece a se perguntar: qual é a qualidade da sua vida? Como é que você tem se cuidado? Como é que você tem vivido? O que é que você tem escolhido para a sua vida? Como é que você tem atravessado as ruas dessa vida? Como é que você tem viajado? Como é que você tem andado? Como é que você tem trabalhado? Como é que você tem se alimentado? Tudo isso Deus passa. Em todas essas perguntas Deus mora, porque no natural nós descobrimos a força do sobrenatural. Nas pequenas coisas, nessas miudezas do nosso dia a dia, nós descobrimos as interpelações de Deus. Está vendo? Como o seu quarto não precisa se iluminar e um anjo chegar aí dentro e conversar com você para você sentir-se tocado por Deus. Deus nos toca a partir de perguntas muito simples, porque Deus é muito simples. Deus é cotidiano, Deus é concreto. Deus tem cheiro de mãe, Deus tem cheiro de pai, Deus tem cheiro de irmão, de amigo. Deus é vivo e Ele o tempo todo acontece na nossa vida através de pessoas que nós amamos. Quando nós nos sentimos motivados a mudar o nosso jeito de falar, o nosso jeito de sorrir, o nosso jeito de conversar, de amar, de agir, porque a gente sabe que existem pessoas que merecem o melhor de nós. Pode ser que até o dia de hoje você tenha vivido dando só um pouquinho do que você é. Não se economize não, porque nessa economia você perde. Você economiza, mas você perde muito mais do que ganha. Agora, quando a gente melhora o nosso jeito de ser e oferece ao outro um ser com mais qualidade, mais qualificado, você pode ter certeza que o primeiro a ser beneficiado com tudo isso é você mesmo. O cuidado é uma das realidades mais humanas que nós podemos experimentar. Mesmo porque nós nascemos na experiência do cuidado. Nós nascemos e dependemos o tempo todo de cuidado daqueles que nos amam. Ser cuidado é também uma forma de crescer, porque somente por causa do cuidado é que a gente supera os problemas da vida, as adversidades, e a gente vai rompendo como pessoa. De maneira que na experiência do cuidado, a maturidade está sendo gestada. E é bonito a gente pensar isso, que na experiência do cuidado de Deus, nós não somos infantilizados porque Ele cuida de nós, mas ao contrário, porque Ele cuida de nós, nós somos estimulados para o crescimento. Infantilidade é tempo que precisa passar. A infância é um tempo que precisa passar na nossa vida. Você sabe que Deus cuida de você, mas você olha para os dois lados da rua quando vai atravessá-la. Significa que há uma responsabilidade naquele que sabe se cuidado, naquele que sabe que existe uma providência cuidando, mas que também existe uma realidade humana que precisa ser observada. Aí está a beleza da religião, minha gente.
em saber que existe um dom sobrenatural, mas que também existe o dom natural, e que a verdadeira religião é aquela que consegue estabelecer os laços do sobrenatural com aquilo que na vida é natural. Se religiões que sobrevivem somente do sobrenatural correm o risco de serem desumanas. E talvez você já tenha visto muitos modelos de religião no mundo que se transformaram em causas de guerras. Na verdade, as guerras santas nascem do excesso de sobrenaturalismo, quando a gente esquece a realidade humana. Por outro lado, se a gente vive apenas uma religião natural, a gente se desvincula do sagrado e a gente se transforma em pessoas que articulam o tempo todo as decisões e que dificilmente pode contemplar alguma coisa de sobrenatural porque prendeu-se demais ao que é meramente humano. Toda vez que a vida nos dá a oportunidade de nos reconciliar com o passado, a gente não pode perdê-la. Porque nem sempre nós vamos ter a oportunidade de nos reconciliar com os nossos erros ou com os erros dos outros, né? Mesmo porque a nossa felicidade depende disso. Mais que felicidade, eu gosto da palavra realização. Uma pessoa, para ser realizada, ela precisa acomodar dentro do coração dela tudo o que fez parte da história dela. Tudo. Ressentimentos, mágoas, abandonos, traições, infidelidades, alegrias, sucessos, lembranças boas. É por isso que eu insisto na necessidade de nós vivermos esse processo de purificação a cada dia. Porque quando nós deixamos tudo acumulado, dá muito trabalho. É como ficar uma semana sem alimento e depois comer tudo de uma vez. O organismo não aguenta. A mesma necessidade que o organismo tem de digerir o alimento, nós também temos de digerir as nossas emoções, a nossa espiritualidade, a nossa vida afetiva. Volto a dizer, a nossa reconciliação com a vida precisa ser constante. Quando eu não acomodo dentro do meu coração uma pessoa, quando eu não coloco no lugar certo aquela pessoa que significou sofrimento na minha vida, mais cedo ou mais tarde a lembrança dessa pessoa vai retirar a minha paz. Ainda mais quando nós tratamos de um pai com a consciência infeliz. É lamentável quando você encontra pela vida alguém que chegou à conclusão de que não amou o que poderia ter amado, que não perdoou o que poderia ter perdoado. E é por isso que essa reciclagem, né? Eu gosto de usar sempre a linguagem da reciclagem, porque há muita sabedoria na reciclagem. Eu pego uma peça estragada e transformo num objeto novo. A essência continua ali, é velho. Agora, o que eu faço daquilo que é velho, a nova roupagem que eu dou para aquilo que é velho, é que nisso consiste a beleza, a arte. A mesma coisa nós precisamos fazer na nossa vida. Nós também temos os nossos desencaixes. O tempo todo, a vida me oferece peças que se encaixam, mas ela me oferece também peças que não se encaixam. E aí, às vezes, nós precisamos tirar um tempo precioso da nossa vida, olhando para aquelas peças, refletindo sobre elas, para a gente poder descobrir como é que eu posso guardar isso agora dentro de mim. Porque senão, se a gente não faz esse exercício todos os dias, daqui a pouco a gente se transformou num estado confuso, num ambiente de muito lixo, de muita desordem, em que nós não nos encontramos. É lamentável quando a gente chega à conclusão de que nós não estamos nos encontrando na própria história. Por quê? Porque faltou esse cuidado, faltou esse empenho diário. Né? É um empenho de todo dia. Hoje eu preciso dar conta daquilo que me aconteceu. Existem coisas boas, existem coisas ruins, e agora? O que eu faço com tudo isso? Minha gente, guardar mágoas, guardar ressentimentos,
É a mesma coisa que você julgar uma coisa suja pela sua casa limpa. Fica insuportável. Toda hora que você passa pela sala limpa, com aquela mancha daquilo que você julgou sujo, você vai ficar incomodado. Os afetos, a vida afetiva é a mesma coisa. Se você não coloca no lugar certo, se você não faz a sua reciclagem, aquilo vai ficar um incômodo na sua história. Igual aqui, tem uma senhora aqui dizendo para mim: padre, descobri que meu marido me traiu. O que eu faço? Perdoo? Existe a possibilidade de ter um filho dessa traição? O que eu vou fazer com essa história agora? Está aqui. O desafio dessa senhora. A vida não foi do jeito que ela queria. A vida não foi do jeito que ele prometeu que seria. Fidelidade, amor, parceria. O que ela vai fazer? Ela vai se matar? Não. Ela agora tem diante dela uma situação, uma peça difícil de ser encaixada. Veja bem, quando você olha para a história, para as pessoas que estão ao seu redor, você vai ver que isso não é um privilégio seu. Não é só você que tem dificuldades. Não é só você que tem problema. A história da Patrícia é a história de muitas pessoas que estão me assistindo agora. Eu tenho certeza absoluta que em algum momento da sua vida, você também precisou perdoar alguém que era muito importante para você. Em algum momento da sua vida afetiva, você também viveu esse desajuste, esse desarranjo, né? Essa desarmonia. E aí? O que você faz com todas aquelas pessoas que te machucaram, com todas aquelas pessoas que te ofenderam, com todas aquelas pessoas que causaram rancores terríveis dentro do seu coração, que deixaram marcas pavorosas dentro de você? Chegou no lugar certo, perdoa. Por isso que perdoar é importante. O perdão é terapêutico por causa disso. Quando eu perdoo, eu estou liberando o meu coração do peso que aquela pessoa me trouxe. Eu não quero guardar o rancor, eu não quero guardar aquela marca. Da mesma forma como a senhora agora vai ter que olhar nos olhos do seu marido, de encontrar nele hoje um traidor, de saber que hoje a traição é concreta na sua vida, mas que ele não lhe traiu a vida inteira. Que existem coisas boas nesse homem. E que quem sabe agora seja o momento de você afirmar o seu amor por ele. Porque a gente só perdoa quem a gente ama. O casamento, a reconciliação, é possível sim, desde que haja amor para recomeçar. Se há amor, minha gente, nós vamos ser capazes de recomeçar qualquer história que seja, por mais terrível que tenha sido o fato. Quando a gente ama, quando a gente olha para o outro e o amor está nos interligando, e o amor está sendo o motivo, a gente recomeça assim. Traiu, eu sei, é duro viver a traição. Mas existem muitas pessoas que reconstroem o relacionamento ainda mais sólido depois da fragilidade. Tudo vai depender da maneira como as pessoas encaram este momento. Tudo vai depender da forma como as pessoas olharão para este fato novo. Tudo vai depender da maneira como nós respondemos a essa batida que a vida deu na porta. Você tem os seus perrengues, eu tenho os meus. Hoje você também deve ter aí um monte de coisa sem encaixe dentro do coração. É aquela notícia ruim que você recebeu, é aquela palavra que chegou no seu ouvido que te deixou apreensivo. São muitas coisas que entram dentro da nossa cabeça todos os dias, entram dentro do nosso coração, que nos desestruturam. São encontros que a gente realiza. Às vezes nós encontramos pessoas pela vida que fazem um mal terrível para nós. Às vezes são experiências que duram anos e anos e que só depois de terminada é que você vai ver o estrago que aquilo causou dentro de você. Pode ser uma notícia de morte, a notícia de uma doença de uma pessoa que você ama, ou quem sabe a própria notícia da sua doença. Hoje você tem peças sem encaixe.
Eu tenho. Todo mundo tem. Não é privilégio meu, não é privilégio seu. Agora, tudo vai depender. O resultado final vai depender da maneira como nós encaixamos essa desarmonia dentro de nós. Eu sempre penso isso. Quando eu dou um testemunho daquilo que Deus fez na minha vida, eu ofereço um caminho para que o outro também caminhe e faça uma experiência semelhante. Nunca é a mesma. A experiência nunca é a mesma. Porque o Deus que acontece em mim, o que Deus faz em mim, Ele vai fazer a partir do que eu sou. Quando Deus acontece em você, Ele vai acontecer a partir do que você é. Então as nossas experiências serão diferentes porque nós somos diferentes. Embora Deus seja o mesmo. É que eu tenho necessidades diferentes. E Deus vai agir de acordo com as minhas necessidades. É tão significativo o que é surdo voltar a ouvir. A surdez é para aquele que tem. Aliás, eu ouvi outro dia uma pessoa dizendo que a surdez ainda é pior que a cegueira. Porque a cegueira me afasta do mundo. A surdez me afasta das pessoas. Quando eu estou cego, eu deixo de ver o mundo. Quando eu estou surdo, eu deixo de estar com as pessoas. Isso deve provocar uma solidão muito grande, né? Então, ser curado da surdez é ser devolvido às pessoas. Mas a gente poderia pensar, mas eu não tenho essa surdez física, eu não tenho necessidade de ser curado dessa surdez física. Ah, mas eu tenho aquela surdez que me afasta das pessoas porque eu perdi a capacidade de ouvir. A escutatória, né? Rubem Alves dizia isso, que ele via tantas propagandas de cursos de oratória para ensinar as pessoas a falarem, curso para ensinar a falar, para falar em público, para ter uma boa retórica, para saber argumentar. Mas ele desconhecia um curso de escutatória, que era justamente nos ensinar a ouvir. Quando a gente perde a capacidade de ouvir o outro, quando a gente perde a disposição de ouvir o outro, nós comprometemos muito os nossos relacionamentos. Boa parte dos conflitos que a gente enfrenta em casa é porque a gente desaprendeu de ouvir. E quando eu digo ouvir, minha gente, é criar a ambiência, a disposição para que aquilo que precisa ser dito seja dito. Porque às vezes a gente até diz, mas do jeito errado. Dizemos aos gritos o que deveria ser dito, com paciência, com tranquilidade, com serenidade. E por isso não resolvemos as questões. E é interessante porque quando eu não sei ouvir, eu provoco no outro naturalmente uma indisposição para me ouvir também. Quando Jesus devolve ao homem essa capacidade de ouvir, Ele está devolvendo ele às pessoas. Isso é muito interessante de identificar. Aquilo que o apartava e o que o dificultava de estar com os outros, de ter relações qualificadas. Quando eu digo relações qualificadas, são relacionamentos que nos fazem bem, que nos fazem crescer. Porque a salvação nos chega pelo ouvido. Sabia disso? Pela palavra que nos transforma. E Deus nos salva através das palavras das pessoas bem intencionadas que nos amam. Mas se a gente não escuta essas pessoas, como é que eu vou usufruir do benefício salvífico que me chega pela palavra do outro? É interessante porque nós estamos numa época, num tempo,
onde nós estamos muito indispostos a ouvir. Queremos falar. Falamos muito, às vezes ouvimos pouco. E porque ouvimos pouco, perdemos a oportunidade de encaminhar soluções, ou até mesmo de corrigir algumas arestas entre nós. Pais e filhos, né? Você que é pai, você que é mãe, sabe exatamente como é necessário criar a disciplina da escuta. Os filhos precisam ser escutados. Os pais precisam ser escutados. Se a relação não é pautada na disciplina da escuta, a família não é possível. E às vezes, há pessoas que estão há um longo tempo tentando nos dizer, tentando nos falar, e nós não criamos a disposição interior, ou até mesmo exterior. Porque dependendo da cara que a gente faz para o outro, ele sabe exatamente que não pode dizer nada para nós. E aí nós vamos ficando surdos, embora tenhamos a capacidade de ouvir. Embora tenhamos a capacidade de ouvir, nós continuamos surdos. Ou então é aquela surdez que o outro nos diz a verdade, o outro diz tudo o que nós precisamos ouvir para melhorar, para mudar de vida, e nós interpretamos aquilo como uma afronta, como um desaforo. Não está sabendo ouvir. Deus nos chega pela palavra daquele que nos ama, Deus nos chega através daquele conselho que nos convida. E como é que você sabe que é uma palavra de alguém que salvar? Quando você percebe que existe uma coerência naquilo que o outro está dizendo. Porque às vezes o que nos irrita não é que o outro nos falou a verdade, é que nós não queremos assumir que o outro nos falou. Então a gente escuta, fica irritado com o que o outro nos disse, não é porque ele não tinha razão, não. É porque ele estava coberto de razão, nós sabemos disso, mas não queremos assumir que ele tinha razão no que disse. Então, a nossa surdez também se manifesta aí. Eu ouvi perfeitamente, o outro teve condições de me dizer o que precisava dizer e eu não considerei a verdade do que ele me dizia. Eu não percebi que aquelas palavras poderiam me ajudar a superar o que eu preciso superar. Ouvi com indisposição, ouvi com preguiça, ouvi achando que o outro está dizendo só para me encher o saco, só para me perturbar. Surdez. Estou surdo. Não estou sendo capaz de perceber a voz que me orienta. Não estou sendo capaz de decodificar a voz de Deus que fala pela voz humana. Nós que vivemos em comunidade muito tempo, né? Eu particularmente passei a minha vida inteira no seminário, o pessoal aqui da Canção Nova que vive em comunidade também, que tem superiores, né? Muitas vezes as pessoas que são responsáveis pela nossa formação tentam nos dizer, tentam nos alertar daquilo que está sendo perigoso para nós, e nós temos um filtro aqui, que não permite a palavra cair dentro do nosso coração. Você já tem uma antipatia daquela pessoa, você já criou uma antipatia por tudo que ela diz, então você não escuta o que ela diz. Isso acontece dentro da nossa casa também. Às vezes nós filhos criamos uma antipatia pelo que o pai está dizendo, pelo que a mãe está dizendo, pelo que o irmão diz. Então a gente fica com essa surdez. A palavra do outro, por mais honesta que seja, por mais assertiva, nos cai como se fosse desnecessária. Isso é um prejuízo muito grande, minha gente, porque nós somos transformados pela palavra, e se a gente perde a capacidade de ouvir, e até quando eu leio, eu estou ouvindo porque essa palavra, ela tem uma voz interior. Quando eu passo os olhos pelo texto, há uma voz me dizendo interiormente:
Quando eu estou surdo por causa do meu estilo de vida, nem mesmo aquilo que eu leio me toca. Estou tão agitado, estou com uma vida tão corrida, que não tenho a feliz oportunidade de ser tocado pelas palavras. Foi o que Jesus curou neste homem. Curou nele primeiro a surdez, depois despertou a língua para que voltasse a dizer. Isso também é significativo. Ao ser curado da minha surdez, eu reassumo a possibilidade de dizer. De fato precisa ser dito. E há uma consonância muito interessante, a sabedoria passa pela nossa capacidade de ouvir e também pela nossa capacidade de dizer. O dizer é muito precioso. Eu tenho muito respeito por aquilo que eu digo. Tenho muito respeito pela palavra que eu proclamo, sobretudo aqui neste espaço. Porque eu sei que as pessoas estão ouvindo. Padre, sabe quando se sente que não se fez as melhores escolhas porque sempre permitiu que os outros fizessem por você e que precisa inaugurar um novo tempo? Sabe quando já descobriu há algum tempo as razões dessas escolhas e tudo o que precisava saber para não cair na armadilha delas novamente? Ou ainda que tem razões concretas para estar indiferente, sem forças, mas que sempre conseguiu se apegar a um detalhe que lhe fizesse ressurgir das cinzas e agora parece que não vê? Pois é, querido padre, em lágrimas e com vergonha lhe digo, estou assim. Não estou doente, ninguém morreu, tenho saúde, emprego, família, mas estou em uma fase de não atitude. E isso está me matando por dentro. Nunca tive o alicerce emocional de uma família. Tive todo o material necessário. Sempre acreditei que formaria esse alicerce em uma família que ainda não chegou e nem sei se vai chegar. Mas hoje já sei, de verdade, as raízes mais profundas devem mesmo ser lançadas à luz do Evangelho, onde o divino só pode agir em nós à medida que nossa humanidade trabalha com atitudes certas, incertas e até erradas, mas que agindo está aberta à transformação. Sabe quando a razão diz levanta e anda, porque tem possibilidades, novos parâmetros e a capacidade de fazer toda uma vida valer a pena e não ser vivida de qualquer jeito? Que pode andar sozinha, fazer as próprias escolhas, porque tudo um dia lhe ensinaram foi uma leitura mais fácil e não real de Deus? Então, padre, parece que perdi a força da ação e acho que assim Deus não age em mim. Acho que até teria forças para começar de novo, uma nova faculdade, um novo começo. Desta vez por prazer, quem sabe? Mas sinto muito medo. Sei de muitas das minhas limitações e quando penso nelas, gosto de desistir. Gosto do que faço, mas tudo que envolveu essa escolha veio com um fardo muito pesado e que aumentou demais depois. Sabe quando descobre que ao lado de algumas pessoas você tem vontade e estímulo de ser melhor e que pelos desencontros da vida nunca pôde ficar perto destas? E que por outro lado, o que tem perto e próximo são apenas as pessoas de sua própria família e que por insanidade o que sente neste caso, é o seu pior lado? Onde perde as forças para tudo que se propõe, mesmo sabendo que o fundamental de tudo é uma decisão pessoal para a mudança, e agora sofro porque sei que parada não chego a lugar nenhum. Indiferença e omissão para mim é vivo ou morto. Então cansei. Sinto medo de começar de novo em áreas desconhecidas e muito fraca para tentar diferentes formas nas coisas antigas. Não sei se pode me dizer muito, mas pode me entender, padre? É engraçado quando em alguns momentos da nossa vida, a gente passa por algumas crises em que tudo o que a gente construiu parece perder o sentido. Veja bem que isso não é uma realidade que acontece somente com quem se casou. Aqui você tem um exemplo muito claro de uma moça bem-sucedida profissionalmente e que num determinado momento entra dentro de um processo de crise e ela verdadeiramente precisa de ajuda.
E mesmo porque, neste momento, eu tenho certeza que muitas pessoas passam pela crise, por essa crise, depois de um determinado momento, de ter construído isso, de ter estudado, de ter escolhido, você começa a colocar em questão as escolhas que fez. Todos nós passamos por essa crise, de você num determinado momento da vida parar e pensar, meu Deus, o que foi que eu fiz da minha vida? O que foi que eu escolhi para mim? Onde é que eu amarrei o meu jegue, não é? Não tem aquela história? E é muito triste num determinado momento da sua vida você descobrir que você fez a escolha errada, que você não aproveitou a oportunidade certa. Chega um momento da nossa vida, minha gente, que nós vamos olhar para aquilo que a gente escolheu, para aquilo que a gente permitiu, para aquilo que a gente perdeu, para aquilo que a gente ganhou, que às vezes a oportunidade está brilhando diante de nós. Às vezes ela vem através de pessoas maravilhosas, de situações maravilhosas, a situação brilha diante dos nossos olhos, a gente não pega, passa. A vida cobra, não adianta. As escolhas de hoje serão cobradas no futuro e às vezes no futuro muito próximo. Aquilo que nós estamos escolhendo para a nossa vida hoje, isso vai ser consequência daqui a um tempo. E depois a gente vai ter que contabilizar isso no final. Da mesma maneira como brilha uma situação horrorosa, mas aparentemente atraente, nós pegamos, nós corremos atrás, a gente faz e depois aquilo vira uma destruição para nós. Minha gente, a gente precisa tomar muito cuidado com esse processo de crise. Primeiro porque a gente corre o risco de ser injustos. Às vezes não é tudo que está errado. Às vezes é um detalhe. Mas nós estamos fazendo a leitura do todo a partir do detalhe. E esse é o cuidado que você precisa. Qual é o lugar, de qual janela desta sua casa, da casa da sua vida, você está olhando? Qual é a janela em que você se debruçou? É aqui que você vai começar a concluir que a materialidade da vida só tem sentido se ela estiver sustentada por uma espiritualidade. E amar é espiritual, não é verdade? Por mais que isso seja físico, a gente se abraça, a gente se beija, a gente se toca, a gente traz o outro para perto, a gente leva, a gente busca. O amor de um pai pelo filho, por exemplo, ele é físico o tempo todo. É o amor do deslocamento, eu levo o meu filho para a escola, eu busco o meu filho da escola. Mas isso tudo é motivado por um espiritual que está dentro de nós. É esta dimensão imaterial do amor que faz a gente viver a crise do jeito certo. É muito triste você encontrar pessoas trancadas em suas mansões e não tem um amigo que entra ali dentro para desfrutar daquela beleza, daquela riqueza. Se a gente está sem a estabilidade emocional, afetiva, espiritual, a gente não dá conta de atribuir sentido a tudo que a gente construiu materialmente. É assim que a gente explica, minha gente, a infelicidade de pessoas riquíssimas e que não tem sequer um amigo para entrar dentro da casa e desfrutar do prazer que ela tem. Qual é a contradição aqui? Eu busquei, eu realizei, mas agora não tenho com quem dividir o que eu encontrei, o que eu realizei. Porque, olha gente, vou testemunhar isso para vocês, isso eu experimento na minha carne. Por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu sinto. O pior não é estar em crise. O pior é você não ter alguém com quem você possa dividir a sua crise. Essa é a pior de todas as crises. É você reconhecer que diante dos seus problemas, das suas dificuldades, você está só. Você não tem a quem recorrer. É engraçado, né? A gente encontra pessoas que suportam muito bem a pobreza material e que vivem tranquilamente sendo pobres. Agora, se falta a riqueza afetiva, a riqueza espiritual, não sobra nada da gente. Podemos ter um aparato de coisas, de sucesso, de reconhecimentos em torno de nós, mas se a gente não tem alguém para olhar nos nossos olhos e nos dizer, olha, parabéns pelo sucesso, alguém que você sabe que verdadeiramente está vivendo aquele momento com você, a crise se estabelece e ela se torna definitiva dentro de nós. A maior pobreza que nós podemos viver na vida é esta:
É olhar para o meu telefone, ver 200, 300 contatos, mas eu não reconhecer em 200, 300 contatos alguém que eu possa ligar para chorar, para contar a minha dificuldade e saber que do outro lado eu vou encontrar alguém com uma palavra que vai verdadeiramente me ajudar a viver a dificuldade da vida. A solidão, minha gente, é uma das coisas mais doídas que nós podemos enfrentar na vida. Quando você não tem mesmo para quem você deixar a sua herança, né? E não é só a herança material, não. Eu estou falando essa coisa de você emprestar o sentido para alguém. Você ter alguém do seu lado que você cuida. Alguém que está do seu lado que cuida de você. Essa experiência mútua do cuidar e ser cuidado, isso é profundamente realizador na vida de uma pessoa. E é isso que faz falta. É isso que vai gerando crise, é isso que vai gerando tristeza. Quando você percebe que o seu mundo está vazio. Ele tem uma boa estrutura material, ele tem uma boa estrutura de realizações, mas falta a melhor de todas elas, que é a realização afetiva. Porque às vezes, minha gente, a gente não consegue dentro de casa, a gente não consegue com a família, mas você tem um amigo que é como um irmão. Não é verdade isso? Todos de nós podemos testemunhar isso. Em muitos momentos da nossa vida, o que nos segura não são os nossos irmãos, não são os nossos parentes, não. Quem nos segura para a gente ficar de pé muitas vezes são os estranhos que chegaram, mas que se transformaram em peças fundamentais na nossa vida por causa da maneira responsável como nos olharam, nos agregaram. Se a pessoa não nos agrega, se ela não nos faz crescer, se a gente é apenas um depósito das necessidades dela, ela não nos agrega com nada. E a gente descobre que a gente vive perfeitamente sem ela. Que lamentavelmente, minha gente, nós temos muitos colegas, mas amigos de verdade, e amigos que agreguem, né? Que digam alguma coisa, que tenham alguma coisa, que tenham uma visão nova para nos emprestar. Isso é muito bonito. Você estar ao lado de pessoas que tenham uma visão nova para lhe ajudar a enxergar a vida. Se você tem, faça de tudo para você manter esses vínculos o mais tempo possível, porque isso é uma riqueza, minha filha, que você não encontra nos shoppings para você comprar, você não encontra nas prateleiras da loja. Quem conquistou, conquistou. Por isso que muitas vezes as relações familiares são tão fragilizadas. É porque muitas vezes os irmãos, os pais, os familiares não agregam. E é muito triste você chegar a essa conclusão, de que você recebeu muito mais de fora do que daqueles que eram da sua casa. Quando muitas vezes o contexto da família ele representa só problemas, só dificuldades, não são pessoas que vão te agregar, não são pessoas que vão te promover, que vão lhe ajudar a superar as suas dificuldades. Então a gente vai ficando frágil, a gente não vai tendo esse referencial. Mas não, se você chega à conclusão de que você não tem o referencial dentro da sua casa, o ideal é que fosse lá. Mas então comece a estabelecer vínculos que possam representar isso para você. Pessoas que verdadeiramente vão ajudar você a vencer na vida, a curar um pouco desta aridez afetiva que você tem, esta aridez espiritual, de pessoas que vão lhe ajudar a vencer essas crises, que estarão do seu lado no momento delas. Há momentos em que a gente planta, há momentos em que a gente colhe. A sorte, minha filha, é que você tem apenas 33 anos e ainda dá tempo de plantar muita coisa boa, de reverter esse quadro familiar. Claro que é possível. Você não precisa ser amigo de todo mundo dentro de casa, não. Às vezes nem é possível isso. Mas você precisa estabelecer laços fecundos com as pessoas que estão do seu lado. Se a gente começa a olhar o detalhe que nos incomoda e nós o fazemos crescer, ele realmente vai tomando conta do todo. E o interessante, Vanessa, é que a sua carta parece demonstrar que, mesmo você tendo toda essa realização profissional, você vive uma instabilidade emocional muito grande dentro da sua casa. E essa, muitas vezes, gente, é a causa de muitas crises. Porque não adianta a gente conseguir, não adianta a gente ter, não adianta a gente chegar lá. A gente precisa ter alguém que veja o que a gente conseguiu, que nos apoie para chegar lá, que esteja do nosso lado no momento em que nós chegamos lá. E Jesus já dizia, né? Quem é igual encontrar a pérola preciosa.
Quem sabe que ali está a pérola preciosa, renuncia tudo que está sobrando e vai embora atrás da pérola preciosa, porque sabe que lá você encontrará a segurança necessária, o lugar certo para você crescer, para você estabelecer novos projetos, para você ir além. Gente que olhe para você de um jeito novo. Gente que nos olha de um jeito velho, isso não faz diferença. É horrível a gente ser olhado de um jeito velho. A gente encontrar alguém que nos estende a mão, que nos dá uma oportunidade, isso é maravilhoso. Experimento isso na minha vida o tempo todo. Com os amigos que, graças a Deus, eu fiz ao longo da minha vida. De pessoas que me fizeram crescer. Gente que fala o não na hora certa, sabe? E que depois acompanha o seu processo com responsabilidade, sem ciúmes. Acompanha na cumplicidade. Quer nos fazer crescer. Quer nos edificar. Isso é muito bom, minha gente. Quando você encontra pessoas que representem esse papel na sua vida, Vanessa. Esta segurança afetiva, ela é muito necessária. Todos nós, de alguma forma, já experimentamos a força que uma voz tem dentro de nós. Todos nós, de alguma forma, já experimentamos a força que uma palavra tem na nossa vida, de nos chamar para fora, de nos fazer viver, mas também de nos fazer morrer. De entrar dentro de um sepulcro e ficarmos ali sepultados, esquecidos de que a vida está esperando por nós. Todos nós aqui, em algum momento, já experimentamos ouvir essa voz que nos chama. Que, na verdade, não nos chama de fora, ela sempre nos chama de dentro. É interessante, vou falar de uma maneira mais simples para a gente não ficar perdido. Toda vez que você me diz alguma coisa, entre mim e você, há um filtro natural, que é o da minha história. Às vezes você está me dizendo alguma coisa a partir de um sentido que faz todo o sentido para você. Mas quando chega em mim, não repercute, porque não fez sentido para mim. Você fala de uma maneira especial para mim, mas quando aquilo chega, não me toca. Por quê? O filtro da minha história não me permitiu. E o que é o filtro da minha história? As minhas vivências podem colocar dentro de mim uma incapacidade de perceber o que de bom você está me dizendo. São os meus obstáculos interiores. Às vezes eu posso muito bem interpretar o que você está me dizendo, que é muito bacana, que é muito bom, a partir de uma dúvida que sempre esteve dentro do meu coração, de uma insegurança que não me permite chegar ao que é bom daquilo que você está me dizendo. E quando você me fala, em última instância, aquilo que você me fala repercute naquilo que eu me digo quando você me fala. Sim, eu neste momento estou dizendo a você. Mas a palavra só vai ter efeito se aquilo que eu estou dizendo encontrar uma repercussão na sua capacidade de dizer a você mesmo. Se engana em pensar que o que você está ouvindo está sendo apenas dito por mim. Sim, quando eu digo alguma coisa que faz sentido para você, a sua alma, que é livre de todo pecado, de todo exagero, de todos os seus excessos, ela grita: é isso mesmo, acorda! Acorda, porque você precisa ouvir isso. A repercussão daquilo que um padre diz, daquilo que um pastor, daquilo que um amigo, porque um amigo tem tanta autoridade sobre nós. Uma pessoa que nos ama tem tanta autoridade sobre nós quando nos diz alguma coisa. Por que repercute? Porque você, lá no fundo do seu coração, identificou aquela voz como pastoreira. Essa voz é pastora. O que significa pastor, gente? É aquele que protege o rebanho.
é aquele que produz um estado, uma ambiência de proteção, de carinho, de cuidado. A voz do pastor tem o poder de me acalmar. A voz do pastor tem o poder de me assanhar. Sim, porque a paz cristã, ela é sempre inquieta. A voz do outro fala, chega dentro de mim, repercute e eu grito com aquela voz. É isso mesmo. Como se tivesse uma instância dentro de mim que não pode ser segurada quando a verdade chega em nós. Mas por que em alguns momentos a gente escuta aquilo que faz sentido e a gente não se rende? Porque estávamos com resistência. A gente ainda não estava preparado para aquela verdade. Por mais que a nossa alma tenha gritado, nós ainda não éramos suficientemente livres para acolher o bom da palavra que estava chegando. O bem da palavra que estava chegando em nós. Jesus, bom pastor, será sempre para nós um modelo de paternidade, de maternidade, de amizade, de vínculo matrimonial. Por quê? Jesus, bom pastor, nos recorda que toda vez que nós amamos alguém, nós temos que dedicar a essas pessoas palavras que pastoreiam a alma. Nós precisamos, a partir da nossa autoridade afetiva, dizer o que o outro precisa escutar. É por isso, minha gente, que às vezes os nossos relacionamentos ficam tão capengas, porque a gente foge dos enfrentamentos, a gente foge de dizer o que precisa ser dito. Quantas vezes nos nossos relacionamentos a gente não amadurece, a gente se cansa, a gente termina e poderia ter continuado, poderia ter dado muitos frutos. Por quê? Porque a gente não viveu o exercício da palavra que pastoreia. Padre Fábio, escutei essa semana na internet que Deus odeia o pecado e também o pecador. Num vídeo em que uma pessoa fazia uma abordagem sobre este tema. Mas desde pequena eu aprendi que Deus é amor, que não tem ódio nenhum no coração dele, e que por isso ele mandou seu filho para morrer por nós numa cruz. Como é que ele pode odiar todos os seus filhos? Minha filha, você deve ter entendido errado. A palavra de Deus, ela nos fala, ela nos leva a entender que Deus tem uma profunda rejeição pelo pecado, mas não pelo pecador. Eu sei que é uma diferenciação difícil de ser feita. Na verdade, a distinção ela é muito difícil. Como é que eu posso dizer que eu odeio o pecado do Christian, mas não o odeio como pessoa? Não é difícil de entender isso? Porque você tem as suas atitudes erradas, e eu corro o risco de confundir você com suas atitudes. E essa é uma diferenciação interessante. A pessoa não é só aquela atitude. E é por isso que a gente precisa distinguir. Deus me ama de maneira incondicional. Ele não muda de ideia. Ele não muda de ideia porque eu deixei de ser uma pessoa boa, não. Não posso nem dizer. Deus não ama mais o Papa do que ama o que está preso, o que cometeu um crime. Não, essa teologia não existe. O que acontece é que nós podemos dizer que aquela pessoa que está vivendo o crime do pecado corre o risco de não perceber mais o amor de Deus. Não é que Deus deixou de amar. É que aquela pessoa começou a colocar barreiras para não sentir o amor que recebe. Aí então vem o empecilho do pecado. Por isso Deus odeia o pecado. Porque Deus não tolera qualquer coisa que venha impedir que o ser humano conheça o seu amor. O grande empenho de Deus em tornar-se conhecido na história é para que a humanidade seja beneficiada com o mistério da sua misericórdia e do seu amor. Então, a gente precisa identificar que a atitude pecaminosa não é a pessoa. Faz parte, mas não é a pessoa. A pessoa não se transforma no erro que comete, né? Ela comete erros,
mas ela não se transforma nos erros que comete. E por isso que o mistério da salvação em nós é justamente quebrar o poder do pecado para que cada vez mais a gente seja este espaço, este território onde Deus tem a oportunidade de agir. Então, só voltando mais uma vez para esclarecer melhor. Deus ama o pecador, mas não tolera o pecado. Por quê? Porque o pecado é um empecilho para que o pecador tenha consciência do amor de Deus na nossa vida. É claro, minha gente, que por causa da nossa natureza, nós somos imperfeitos, somos criaturas. Já por ser criatura eu sofro de limites, é natural que eu me encaminhe muitas vezes para aquilo que é errado. Mas a religião, a experiência que nós fazemos com Jesus, ela é sempre para nos ajudar a entender onde é que nós estamos nos desviando, para que a gente não saia da mira deste amor tão transformador. Li uma manchete que anunciava o fim da humanidade. Baseada em Nostradamus, inclusive na própria Bíblia Sagrada, a revista previa desastres ambientais. A partir disso, lhe pergunto, como não se assustar? Como não se amedrontar com uma matéria que nos fala de catástrofes que vemos já nos dias de hoje? Como fazer com que nossa fé não diminua, mesmo diante de tudo isso? Como, padre? Como? Desde já o meu agradecimento. Olha, eu não estou nem aí para promessas de Nostradamus, que o mundo vai acabar, que vai destruir. Sabe por quê? Eu tenho mais o que fazer. Então, enquanto não acaba, eu trabalho. Não é isso? Enquanto não acaba, eu luto. Enquanto não acaba, nós tocamos música, né, o Sábio? Vamos viver, minha gente. Esse negócio de ficar parado, prestando atenção nas tragédias, isso só nos torna mais trágicos. Estamos acabando de falar de uma profecia que não se cumpriu até hoje, que é de que o lobo e o cordeiro vão comer no mesmo prato. Vamos prestar atenção nas profecias boas. E vamos lutar para que a boa profecia se concretize nos nossos dias. Para que nós vamos ficar dando atenção a essas bobagens? Esse povo que sabe prever o futuro poderia muito bem nos dar os números sorteados da Mega Sena da semana que vem, não é? Esse povo lê a mão de todo mundo, mas não lê a própria vida, né? Você vai lá, que é a taróloga, sei lá o que, tem o poder de ver o futuro. Tudo bem se você acredita nisso e se você pauta a sua vida. Agora, eu não. Eu tenho mais o que fazer. Tenho mais o que fazer e eu não quero saber do futuro, porque senão fica apavorado. É melhor eu não saber, não é assim? Eu vou viver a vida com as suas surpresas, com o bom que existe hoje, vou construir bem o meu futuro. Se o outro tem o poder de ler a mão, tem o poder de fazer, que então ele faça a leitura de coisas boas, que de tragédia eu não quero saber. Prefiro não saber. Agora, o melhor jeito da gente lidar com tudo isso é a gente vivendo bem o presente. Eu não acredito nessas promessas de tragédia, porque eu acho que a vida, ela segue o seu curso natural e a gente vai interferindo no processo à medida que a gente pode. Como? Mudando para melhor. Essas tragédias todas da natureza não são outra coisa senão a resposta da natureza à agressão que nós fazemos a ela. Não é outra coisa. Somos nós que estamos construindo essas tragédias. E essas tragédias ambientais, elas sempre existiram. Porque o ser humano sempre interferiu no processo. E hoje vai existir mais, por quê? Cada vez mais nós emitimos gases que destroem a camada de ozônio, cada vez mais nós desmatamos, cada vez mais nós fragilizamos o mundo em que a gente vive. É como se você pegasse a parede da sua casa e todo dia você ficasse dando marretada nela. Um dia quebra. O negócio é parar de dar a marretada, é tomar a consciência de que a gente evita a tragédia através de um jeito bonito de viver, através de um jeito mais honesto, mais equilibrado. Aí nós vamos sim conseguindo fazer a transformação do mundo. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Melo sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. Ficar até o final de um vídeo desses exige muito mais do que atenção, exige disposição interna. E se você teve isso,
eu só posso te dizer que você está no lugar certo. Deixa aí, se você quiser, nos comentários a sua cidade, o seu país, e dá uma olhadinha na descrição, dá uma explorada nos links aí, que com certeza você vai achar algum material que vai te ajudar. Valeu, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Chegar até o fim de um vídeo desses é por si só um exercício de paciência e entrega. Obrigado por você ter vindo até aqui. Comenta aí nos comentários a sua cidade, o seu país. Inscreva-se, compartilhe, deixe o seu like, porque cada pequena ação dessas ajuda essa mensagem a seguir adiante. Valeu? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!